Estamos iniciando mais um episódio de Memória Política de Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado é Roosevelt Conci. Roosevelt, seja muito bem-vindo. Eu sei que você vai colaborar muito com essa memória, né, da política de Nova Friburgo. E eu queria te perguntar o seguinte, eu sempre ouvi dizer que você, dentro do grupo do Paulo Azevedo, que você colaborou, você foi vice-prefeito, você foi secretário, você sempre foi a pessoa, assim, vou dizer, mais ilustrada, mais técnica do grupo. O fato de você ter sido mais técnico e menos político, isso provocou alguma tensão com os outros membros, assim, do grupo do Paulo Azevedo e até mesmo com o próprio Paulo Azevedo e até na sua carreira política? Olá, Janaína, é um prazer estar aqui. Eu acho que primeiro é enaltecer esse projeto. Eu acho que Friburgo carece muito de memória, né? E nós temos, ao longo do tempo, isso com certeza, essa falta de memória, ela prejudicou sim o desempenho, o andamento de toda a trajetória de uma política talvez mais clara, mais transparente e de quadros, né? Mas o que você fala é algo que me vem, de repente, talvez alguém nunca tenha, de alguma forma, me trazido disso de forma tão clara. Mas a primeira coisa é o seguinte, a minha entrada na vida pública, né, acho que ela, naturalmente, ela tem que ser toda tributada ao Paulo, né? E a minha trajetória de vida pública é ao Paulo. Mas essa coisa da técnica, talvez tenha sido o seguinte, talvez tenha sido o mais jovem, né? Secretário-geral aos 27, 28 anos, né? O secretário mais jovem. O secretário-geral, ao tempo, era a figura praticamente de um primeiro-ministro, né? Por quê? Porque vinha do passado, e principalmente com o Paulo, a questão de o Paulo ter sido notabilizado e ter ganho espaço na vida pública através de quando ele assumiu a Secretaria-Geral. Então, a Secretaria-Geral vinha com muita força. Então, eu acho que essa é a primeira questão. Com relação a essa coisa do tecnicismo, eu acho que talvez por ser um advogado jovem também, talvez por ter características que o Paulo, talvez, ao tempo dele, ele tivesse tido interesse em se colocar mais como aquele advogado jovem que saía lá de Petrópolis e que vinha ajudar o time, coisa nesse sentido. Eu acho que, de alguma forma, isso contribuiu favoravelmente, se assim você vê, acho que contribuiu muito favoravelmente, porque a gente já ganhou, apesar da idade, a gente ganhou um respeito também quanto a isso, porque eu não era dos quadros políticos da história de Friburgo. Isso me permitiu, naturalmente, estar ao lado do Paulo. E uma coisa interessante, quando eu entro e fui convidado para ser secretário-geral, foi um momento muito interessante que vale a pena a gente dizer. O Paulo me convida, ganhou a eleição, me convida à casa dele à noite, e na janela da casa dele, do chalé, lá em Campo do Coelho, lá no alto, ele fumava bastante, o Paulo me fez o convite de janela. Quer dizer, eu não tive reação, assim, você vai ser o meu secretário-geral. Eu sabia o que ele achava de secretário-geral, não esperava por isso, e disse para ele o seguinte, eu não tenho condições, eu não me sinto, tá? Eu não sou essa pessoa. E ali eu me emocionei, confesso que me emocionei naquela janela. Por quê? Porque não tinha sido eleito, e naturalmente era colocado pelo Paulo como a figura, com certeza, naquele momento, a figura política, a segunda figura mais importante em termos do executivo. Então acho que se prejudicou. Alguns dizem que sim, inclusive talvez isso tenha prejudicado, porque eu sempre fui um cara muito de retaguarda, tá? Uhum. Fazia as conciliações e tal, mas fiquei numa retaguarda e esperei se tivesse que acontecer no tempo, tá? E de alguma forma essa não colocação minha numa linha de frente, né, nas articulações do meio de campo, talvez isso tenha ou atrasado ou talvez não tenha me levado, mas isso a história tem contado. Quer dizer, então esse seu perfil técnico, como eu coloquei, que é assim que você era visto, e isso de qualquer forma gerou uma certa... você acha que entre os outros membros assim do governo, eu digo técnico assim, porque a política é assim, primeiro você vê, você coloca... Desconfiança talvez, porque não fosse acho que não era da bula comum, né? Uhum. Então acho que talvez também por esse lado, né? Não sabiam quem era aquele garoto que estava chegando ali e tal, o que ele traz. E uma coisa que é importante dizer,
é o seguinte, naquele momento eu disse o seguinte, olha só, a vida pública não me faça também, vou ter outro momento lá que vou ter oportunidade de dizer para vocês, mas a vida pública, eu como um jovem formado há acho que 7 anos, 6, 7 anos, à época, eu não queria abrir mão da minha carreira, eu não queria abrir mão, eu tinha sonhos, eu tinha ideais profissionais, eu queria advogar, minha pretensão era advogar durante uns 10 anos. Na minha família, eu sempre convivi muito com o mundo jurídico, né? Eu tinha um tio juiz, né? O Sávio Verbicário, tinha um tio da minha esposa, né? Que era o Rivaldo Pereira de Santos, e tinha um vizinho, que era o Baruque. Então eu fui cercado por esse ambiente. E qual era o projeto meu profissional de vida? Era ser advogado durante um tempo, fazer um concurso lá na frente para a magistratura e, quem sabe, um dia chegar ao tribunal com a figura de um desembargador, alguma coisa. Então, tinha esse plano. Na hora que me convidam para o outro lado, um garoto novo, encantado, a abrir mão, de certa forma, de parte disso. Né? O Paulo Azevedo foi um grande líder. Acertou muito, errou também, mas esse primeiro governo do Paulo, ele assumiu para renovar a política, os quadros políticos em Nova Friburgo. Ele entendia dessa maneira. Jorge, fala só o ano do primeiro, só para as pessoas entenderem. Esse primeiro ele ganhou ano a eleição em 1988 e assumiu em 1989, no dia 1º de janeiro de 1989. Com um quadro de secretários que criou uma expectativa negativa na cidade. Porque nós éramos, na grande maioria, eu na Secretaria de Educação, Roosevelt na Secretaria-Geral, nós éramos ilustres desconhecidos aqui no meio político de Nova Friburgo. E então as pessoas, o mundo político, principalmente a oposição, que era até maioria na Câmara, nos olhava com uma desconfiança muito grande. Mas o Roosevelt teve o mérito de saber coordenar todo esse grupo de jovens e de desconhecidos com o apoio total do Paulo. Paulo também, ele nos dava liberdade de trabalho, nos orientava e cobrava muito. Nós éramos muito cobrados, nós não tínhamos sábado, domingo e nem noite de sono tranquilo. Às vezes o telefone tocava 2 horas da manhã, né, Roosevelt? Com certeza. E aí o Paulo falava assim, o que você está fazendo? Pô, estou dormindo. Mas por que você está dormindo se eu estou trabalhando? Isso assim. Ele era notívago, né? Total. E amanhã eu preciso que isso esteja resolvido. E nunca nos faltou recursos para trabalhar. E o Roosevelt teve essa capacidade de conduzir esse grupo de jovens de uma forma que, posso dizer com tranquilidade, com 6 meses de governo, nós já tínhamos o respeito da população, principalmente do meio político. E eu gostaria que o Roosevelt contasse aqui para a memória de Nova Friburgo como foi lidar, por exemplo, com figuras já tradicionais da vida pública que estavam no nosso grupo, como, por exemplo, Sebastião Pacheco, Nilce da Silva, Jorge Muniz, Fernando Pinto, que eram do... Como é que foi isso, Roosevelt, essa relação com essas figuras que eram do nosso grupo, mas já tinham uma certa experiência aí na vida pública? Hélio Medeiros, Irani Medeiros. Com certeza. Janaína, acho que algo também a ser exaltado hoje aqui é a presença do Jorge Carvalho. Jorge Carvalho consegue, como ele mesmo anunciou, né, com a minha chegada, né, o Jorge Carvalho consegue, ao longo do tempo, né, ele consegue permanecer atual, presente e sempre muito ligado às questões da política, muito contundente
mas tendo sempre como propósito o friburguense que tem, acima de tudo, um compromisso e um ideário de servir a cidade, quer seja em todos os espaços, quer seja na secretaria, quer seja na banda, quer seja no sindicato. O Jorge sempre esteve presente nos clubes de futebol, no Friburgo, coisa nesse sentido. Então, quando ele chega aqui hoje, a gente, de alguma forma, a gente se sente confortável e, por outro lado, também a gente sente que tem alguém que a gente continua e permanece um amadurecimento da respeitabilidade. Isso é incomum, tá? Então, isso é importante que a gente traga, primeiro, a contextualização da figura do Jorge diante de todo o processo político e porque, inclusive, sendo convidado pela Academia de Letras para estar aqui hoje. Tá? Então, isso é importante, porque às vezes a gente fala, mas não contextualiza. Jorge, tudo foi muito difícil, né? Quando você fala de Sebastião Pacheco, eu fui ganhar o respeito de Sebastião Pacheco, tá? Uma das figuras admiráveis, e a gente falava o seguinte, isso com todo o respeito que a gente ainda lhe dedica e que a memória, a gente falava o seguinte, era a gíria, né? Hoje talvez seja politicamente incorreto a gente falar, mas a gente pede licença para entrar aí e falar. O Tião era um cavalo para trabalhar, ele tinha uma força, uma disposição, né? E outra coisa, quando ele veio para o nosso grupo, né? Ele veio também talvez com mais disposição ainda, porque talvez ele tenha sido subjugado, talvez ele tenha de alguma forma ignorado a força política, porque o outro grupo que nós de alguma forma dualizávamos ou rivalizávamos, que era o Heródoto. Exatamente. Heródoto Bento de Melo. Então, era uma força política, mas acontece o seguinte, era conhecido principalmente por mim e pelo Jorge como um grupo chamado elitizado. Era um grupo dos rotarianos, era um grupo dos empresários, era um grupo, a gente falava, um grupo dos ricos de Friburgo. Né? E a gente, uma coisa que eu quero trazer já de imediato, para depois não esquecer, é que nós falamos o seguinte, quando o Paulo ganha a eleição e no primeiro ano traz a festa da cerveja para Alberto Browne, houve uma alforria do povo de Friburgo, porque as pessoas falavam o seguinte, os pobres não circulavam no Alberto Browne. Friburgo era dividido entre o quê? Entre o espaço da Aga até o final do Alberto Browne, coisa seguinte, a circulação da população não havia um movimento como hoje. Aí, a partir daquela festa que foi tomado, o pessoal fala o seguinte, o povo tomou. O povo tomou o centro e tal, e agora essa foi a imagem que nos traz da alforria do povo, que era o industriário, que era o comerciário, que era aquele que vinha do Cordoeiro, aquele que vinha do bairro de Olaria, aquele que vinha de Conselheiro, que passava pelo Alberto Browne, às vezes, numa situação. Mas, então, Tião Procópio, eu só fui ganhar efetivamente o respeito político, pelo menos, como eu entendo, do Tião, quando eu fui pré-candidato a vice-prefeito. Por quê? Porque Tião me pega um dia e fala assim, garoto, quer ser prefeito de Friburgo? Aí eu levei um susto, se quiser, amanhã 10 para as 5 da manhã eu passo na sua casa. E daqui para frente, durante até a eleição, até a decisão, eu te pego todos os dias. E no dia seguinte, então houve um tempo longo para que pudesse ter uma maturação disso. Conversávamos, né? Trabalhávamos juntos, coisa nesse sentido. Havia o respeito dele com relação ao profissional, mas acho que o respeito político foi adquirido ao longo do tempo, ele definiu. O Neuci, da mesma forma, mas Neuci era um outro tipo. Neuci era um cara diferente, Neuci tinha um papo diferente, era uma piada atrás da outra, era um jeito atrás da outra, era mudinha. Uma mudinha, ele chegar aqui com você numa entrevista e falar assim, dá uma mudinha desse copo d'água aqui, né? Então, Neuci tinha algumas coisas nesse sentido, mas foi muito interessante, Jorge estava comigo. Também, porque no dia que se pensava em que nós romperíamos, né, Jorge? Quando numa noite que a gente vai ter oportunidade de falar, aí com certeza que entro numa sala com 100 pessoas para fazer a votação e a escolha de quem seria o candidato a prefeito de Friburgo, quando eu entro na sala, me falaram o seguinte, olha, se for a escolha for para esse pessoal que está aí, você já tem 80% dos votos. Tá? E aí o que aconteceu? Eu entrei com a maioria dos votos ali e saí derrotado, não venci aquele momento. E o Neuci foi o indicado. E aí o que acontece? Quando todos esperavam que eu rompesse com o grupo, no dia seguinte acordo e tal, e choro, e dor, e todo mundo, o grupo todo, e vou coordenar a campanha de Neuci. Tá?
Uhum. Roosevelt, então, era uma pergunta que eu já ia te fazer, inclusive eu fiz ao Sallarini e ele concordou comigo, que é o seguinte: nem o Paulo Azevedo, nem o Neuci, nem o Paulo Azevedo, nem o Heródoto Ben de Mello, eles prepararam um sucessor, né? Não se preocuparam. Você falou do Neuci, né, o que a gente tem, assim, a imagem de que seria um sucessor menos, um sucessor mais fraco, né, que não viria mais adiante competir com os próprios atores políticos, que seriam Paulo Azevedo e Heródoto, né? E Jorge, não sei se você se recorda, Jorge, o Sallarini concordou, que ele achou que ele seria o sucessor natural. E você sempre pareceu ser o sucessor natural do Paulo Azevedo. Quer dizer, você acha que no fundo, eles não queriam uma pessoa forte na sua sucessão, com mais projeção, com medo que um dia virasse assim um opositor político e crescesse muito? É uma prática, muitas vezes, de uma liderança, né? Olha, Janaína, eu sempre ouvi falar isso, né? Eu acho que parte desse raciocínio, eu acho que a gente tem que encarar como algo concreto que aconteceu, mas acho que faltou também muito da nossa parte, da nossa ousadia, do nosso querer, do nosso enfrentamento. Então, nós, de alguma forma, hoje eu vejo que nós também nos submetemos àquela condição. Tá? Então, isso foi... e, naturalmente, o seguinte, o projeto daqueles líderes, né, tanto do Paulo quanto do Heródoto, era muito mais um projeto local. Né? Eles, com todo respeito, hoje eu vejo o seguinte: eles não tinham a pretensão de sair de Friburgo. Tá? Eles queriam ficar em Friburgo. E Friburgo, hoje a gente fala o seguinte: Friburgo ganhou muito com essa polarização, porque um queria sempre fazer mais do que o outro, e depois o outro, que rua que fez, que bairro que fez, e o outro chegava. Mas, não sei, não hoje, ainda não consigo identificar se não queriam porque tinham aquela coisa, tem medo do sucessor que depois... Mas talvez eles não tivessem interesse em projetar muito alguém, porque lá na frente eles tinham quase que a certeza que voltariam. Tá? Então, essa certeza, eles não vislumbravam aquela coisa do querer colocar outro. Eles queriam manter o grupo, queriam manter o time. O time mantido, eles sabiam o seguinte: hoje vai entrar amanhã eu volto. E tem um time forte, então coisa nesse sentido. Mas acho que houve também, e outra coisa, como eu disse, nós éramos jovens, a gente não sabia qual era a nossa prática disso. Nossa prática era de faculdade, nossa prática era de liderança estudantil, nossa prática, então era isso. Mas o Jorge fala bem o seguinte, mas foi um grupo que foi muito leal, muito fiel a princípios, e esses princípios eram princípios da cidade, princípios que hoje a gente não consegue ver mais isso aí. Então, acho que... Incomodava ao Paulo muito a projeção que, porventura, nós pudéssemos ter. Eu passei por isso quando eu fui eleito presidente do diretório do PMDB e fiquei à frente do partido por muitos anos. Mas à medida que nós começamos um relacionamento com as lideranças estaduais do partido, através do Moreira Franco, que era o presidente regional, o Paulo tinha uma ligação muito forte com o Nelson Carneiro, que era muito leal a Friburgo, e Paulo tinha uma certa diferença com o Moreira, e nós começamos a quebrar isso aí, e passamos inclusive a fazer parte do diretório estadual do partido e fomos até eleitos delegados à Convenção Nacional. Isso incomodava o Paulo, porque nós abrimos um caminho que naturalmente seria dele, mas que ele não queria. É isso que o Roosevelt falou, ele não gostava dessa situação de passar de Teodoro de Oliveira. Ele gostava de ficar aqui dentro da cidade e aqui coordenar as coisas. E nós chegamos a abrir espaço dentro do diretório estadual e isso trouxe uma certa situação de constrangimento. Jorge, você traz um fato, me lembra aqui agora, quando eu tive a oportunidade de coordenar muitas campanhas. E aí uma das campanhas que nós coordenamos foi a campanha do Fernando Pinto.
E Fernando Pinto é até interessante, uma coisa de certa forma, não é Eu hilário. esperava que você fosse contar. Não é hilário, né? Mas acontece o seguinte, o Fernando, também um super boa praça, aquele cara da yoga, cara da meditação, ele estava aquele tempo todo ligado a isso, né? E Fernando tinha uma barba, né? Uma barba grande, eu também tinha uma barba, a barba era maior e tal. E aí o que acontece? Eu saía com o Fernando para lá e para cá e tal. Mas tinha dias que eu te marcava com o Fernando às 9 horas da manhã, vou chegar ao caso. Mas eu saía com o Fernando, aí marcava 8 horas da manhã, e o Fernando estava fora de Friburgo, estava em outro evento, alguma coisa até particular e tal. Eu falei, mas o pessoal todo aqui esperando o Fernando. Aí nós íamos sem Fernando. Aí chegava nos lugares, os cartazes ainda eram um pouco embaçados, sabe? Então aparecia o Fernando, com a barba, não sei o que e tal. E quando eu aparecia, junto com o pessoal das bandeiras, aí o pessoal, Fernando! Aí eu às vezes subia até alguma tal, e até cumprimentava as pessoas. Não dizia que era o Fernando, mas eles iam lá, me abraçavam, me beijavam. Fernando, tal. Pelo menos uns 50 quilos mais magro que eu, né? Mas aí vencemos a eleição. Duas, né? Porque a primeira foi anulada, lembra? A do Fernando. E aí teve outras, nós elegemos o Fernando 2 vezes. Para deputado estadual. Deputado estadual. A gente esclarecer. Deputado estadual, desculpe. E aí o que aconteceu? O Fernando, como eu estava na linha de frente, também jovem, tinha uma ligação boa, um papo bacana com o Fernando e tal, a gente dava um entendimento, o Fernando me convida para ser o chefe de gabinete dele. Olha só que coisa. Na Assembleia. Isso foi, né? Isso eu não sabia o quanto ia impactar, mas para mim era mais um degrau de uma vitória de trabalho, né? Aí tive para lá, tive um tempo lá na Assembleia, vendo onde que seria o gabinete, coisa nesse sentido. Aí depois eu soube que houve uma reunião, o Paulo chamou o Fernando e tal, que isso não pode, o Roosevelt não pode ir lá para baixo e tal, você não pode não sei o que, sei que acertaram que eu deveria ficar aqui e fazer a condução política, porque senão perderia esse elo com o Friburgo. Então estou dizendo em função disso também, então traz Roosevelt para cá, não deixa o Roosevelt lá. Dessa mesma época, isso foi o governo Marcelo Alencar, 1995. Eu tinha sido secretário de Educação até 92 e eu fiz uma amizade muito grande com a secretária de Educação do Rio de Janeiro, a professora Marileia Cruz. Ela era secretária de Marcelo quando Marcelo era prefeito do Rio. E eu, por ser delegado da Undime, estava sempre com ela. Ela assume olha como a coisa ela vai para os dois lados, né? Ela assume a Secretaria de Estado de Educação e me convida para ser o coordenador regional, não era nem aqui o núcleo de educação, era praticamente uma subsecretaria, porque englobava, além de todos esses municípios em torno de Nova Friburgo, a partir de Cachoeiras, nós coordenávamos Teresópolis e Petrópolis também. Então, eu fui nomeado o coordenador dessa área. Aí o Roosevelt estava lá na Assembleia. Isso gerou um ciúme muito grande dentro do grupo, porque as pessoas olhavam que nós estávamos tendo uma projeção de um grupo, dentro de um grupo político que a cada dia se afastava da liderança do Paulo. Porque o que o Fernando fez? A escolha dele, não vai crítica nenhuma. Ele começou a se aproximar do Heródoto, através do Marcelo Alencar. Começou a, como dizia Brizola, costear o alambrado, né? E nós estávamos ali, o Roosevelt como chefe de gabinete dele e eu como coordenador regional de educação. Então, dentro do nosso grupo, a gente era olhado com... para onde esses caras vão? O Fernando já está indo, será que eles vão para lá ou vão ficar conosco? Daí a gente tem que recuar, eu pedi exoneração do cargo. E eu voltei para voltou para Friburgo. E aí... Para não dar esse racha dentro do nosso grupo. Janaína, trazendo um fato que vou trazer para cá agora, que pouquíssimos sabem, né? Quem mais sabe, que naturalmente quem sabe isso é o Fernando Pinto, mas isso eu nunca relatei, acho que em nenhuma fala pública. No governo Marcelo, em que o Paulo foi, em que o Fernando foi deputado, esteve como deputado estadual, o Fernando
consegue fazer a indicação do Paulo para ser presidente da Serge, Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro, que era um peso pesado, era uma entidade forte no Estado. É uma estatal, né? Uma estatal forte. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Paulo foi indicado, mas precisava, acho que, de uma reunião de conselho, ou coisa nesse sentido, tal, para que pudesse ele assumir a presidência. Então ele foi indicado para uma vice-presidência. Mas vice-presidência, o status era de vice-presidente, mas o status, de fato, né, era de presidente. Então, ele tocava a Serge. E começou a fazer em pouco tempo, em 3, 4 meses, fez algumas revoluções. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Dornelles era adversário nosso. E o que aconteceu? O Dornelles, muito ligado, era o senador, né, Jorge? Era o senador do Marcelo, da época do Rio. E o Marcelo começou a pressionar por conta do grupo do Heródoto para que o Paulo não assumisse a Serge. Isso nos bastidores. E aí a gente começou a ver o seguinte, mas essa assembleia não acontece, o Paulo não ascende a condição de presidente, fica só como vice-presidente. Isso começou a incomodar. Se incomodava nós, imagina o Paulo como é que incomodava, mas o Paulo ia tocando, o Paulo não dava. O que aconteceu? Acontece um dia, o Fernando me chama e fala o seguinte, Rússio, olha só, Marcelo não vai nomear o Paulo. É presidente da Serge. É uma pressão grande do Dornelles, do grupo do Dornelles, e não vai acontecer. Aí eu falei, preciso conversar com você. Aí o Fernando me chama para um almoço no Rio, no restaurante Majórica, lá no Flamengo. Lá no Flamengo, me chama e conversar comigo. Olha, o negócio é o seguinte, o Paulo não vai ser o presidente, Marcelo, outro cargo nós vamos ver para ele e tal, e eu já pedi várias vezes e tal, insisti, ele não aceita, não vai nomear. Mas ele me deu o seguinte, que eu poderia indicar o presidente da Serge. E eu queria convidar você para ser o presidente da Serge. Aí foi outro choque para mim. Presidente da Serge, poxa, o Rússio lá de Friburgo e tal, eu não tenho tecnicismo, não sou engenheiro, não tenho nada. Aí levei um choque. E tal, e ele justificando, né? Olha, você vai ser o presidente da Serge e o Paulo pode ficar mantido na vice-presidência. Tá? Aí me veio aquela tempestade na cabeça, eu disse, Fernando, hipótese alguma. Primeiro, por quê? Primeiro, porque seria uma deslealdade para com o Paulo. Eu não me sentiria confortável e nunca faria isso, mesmo que pudesse estar dentro do grupo, isso eu não faria. Tá? Então ele não reconheceria isso e muito menos eu. E segundo, que a permanência do Paulo como vice, tá, naturalmente esvaziaria todo e qualquer outro nome que pudesse ser do grupo, porque o Paulo é uma figura muito forte. Né? O Paulo tem um mecanismo, um método, sistema de trabalho muito diferenciado. Tá? Então a coisa não aconteceria. Então é um fato que a gente traz, que pouquíssimos sabem, que eu tive a oportunidade, através do Marcelo Alencar e do Fernando Pinto, de ter sido presidente, mas seria um péssimo presidente, né? Eu não sabia nada mal sei trocar uma lâmpada em casa, então, mas você vê como é que as coisas acontecem. Na política. Mas eu não sabia dessa história, não. Mas você está revelando aqui, eu era um dos mais próximos, eu não sabia. Nem o Paulo me contou, nem você, e muito menos o Fernando. Nem sei se o Paulo sabe, talvez. Não, mas aí depois, aí você vai, isso acrescenta mais um dado na análise que eu faço daquele rompimento que aconteceu. Era uma forma, na verdade, o que eu olhava do PSDB naquele momento, não sei se o governador Marcelo estava por trás disso, ou o vice Luiz Paulo, não sei. Mas naquele momento eu observava que o Fernando queria tirar o PSDB de Friburgo, não vou botar a pessoa do Fernando. O PSDB queria enfraquecer o grupo do Paulo, tirando alguns elementos que eles consideravam importantes. No caso, os instrumentos seríamos eu e você. À medida que você tinha aquela mágoa que a gente não perde, a gente perdoa e tal, mas aquilo fica guardado com a gente, da escolha do Neuci para prefeito, como eu também fiquei com aquela da escolha do próprio Neuci para deputado, quando naquele momento eu entendi que eu tinha as maiores condições e as pesquisas mostravam que sim, para ser o deputado estadual. O Paulo não deixou, assim como não deixou você concorrer para prefeito. Então,
eles tentavam enfraquecer o grupo do Paulo, tirando as pessoas que eles entendiam que tinham mais potencial de crescer politicamente. Quer dizer, o adversário via isso, mas o próprio Paulo talvez visse isso que eu estou colocando. O Paulo via. Mas tem medo de um crescimento, por exemplo, tanto do Roosevelt como de você, né, no grupo. Tanto, Janaína, Roosevelt, agora vamos para... Tanto que o Paulo, aí o Heródoto teve aquele mandato tampão, o Fernando foi o candidato do Heródoto a prefeito, enfrentando o Paulo. Nós ganhamos a eleição... Só fala o ano. Em 96. Tá. E o que o Paulo faz? Eu era presidente do partido e um dia ele me chamou. Eu estava tendo uma reunião no fórum, o juiz tinha convocado os presidentes do partido. Eu relato isso no livro. Aí o Paulo me chamou e falou assim, eu vou te falar uma coisa que você não pode falar nem para Dona Lourdes. Dona Lourdes é minha mãe, que Paulo tinha paixão por ela. Você não pode falar. O que é? Ele falou assim, meu vice vai ser o Roosevelt. E eu fiquei com aquilo, como é que eu vou falar isso? Eu tinha que falar para o Roosevelt, mas não podia falar. Não podia falar. E chegou na véspera da convenção, um frio, um negócio de doido, mês de junho, o Roosevelt me liga, quase 10 horas da noite. Paulo falou para a gente ir lá no sítio. E nós fomos para lá, sítio dele lá no alto, lá que estava frio mesmo, para escolher o vice. Ele, em determinado momento, eu já sabia que era o Roosevelt, mas eu tinha que ficar quieto. Meu Deus do céu, que agonia que me dava aquilo. Em determinado momento ele fala assim, não, eu estou pensando em lançar o filho do Neuci como vice-prefeito. Tudo para testar, gente, testar a minha lealdade ali de não falar e ver a reação do Roosevelt. Lá pelas tantas ele vai e fala, não, então tá, vai ser o Roosevelt. Aí ele fala assim, se você for eleito, e você vai ser o presidente da Câmara. Então ele dava ali meio que uma compensação ao Roosevelt daquilo que ele fez lá em 92. Ali, Janaína, naquela noite, o Jorge sintetizou, mas o Paulo falou de alguns nomes. Falou inclusive do nome de Rosenberg, né? Falou de alguns outros nomes e tal, né? E aí, lá pelas tantas, eu tive que fazer, naquele momento eu fiz a defesa do meu nome, e que quando da eleição anterior, né? Na eleição anterior, eu não tive condições de fazer, quando o Neuci foi indicado, né? Quer dizer, quem se levantou lá de 100 nomes que estavam lá dentro daquela sala, os dois únicos que se levantaram eles colocaram, não a meu favor, mas a favor de um momento novo, né? Foi o Jorge Carvalho e o Jorge Muniz, né? Levantaram e fizeram um discurso ali memorável. Discordamos do Paulo. Discordaram do Paulo e foi efeito dominó, né? Todo mundo dizendo o seguinte, eu estou com você, Russo, estou com você, antes. Depois, quando chega lá, o Paulo diz o seguinte, olha só, eu estava com 8%, isso na eleição, falando da eleição anterior. 92, 92, eu estava com 8% nas pesquisas e o Neuci estava com 15%. Mas o Neuci tinha 30, 40 anos de história política. O nosso crescimento era um crescimento espantoso, né? Para aquele momento. E o que acontece? Quando o Paulo diz o seguinte, olha, o meu candidato do coração é o Roosevelt, o meu candidato técnico é o Agostinho Rosa Duarte, o meu candidato tal é o Rosenberg, o meu candidato é o Roberto Pinto, o meu candidato tal. Por quê? Porque o Paulo fazia isso. O Paulo, ele trabalhava nunca ele trabalhava com 1, 2 nomes. O Paulo trabalhava com muitos nomes. Por quê? Por quê, Janaína? Porque com isso ele fazia a máquina, aqui o time todo, ele chegava para aqui, você vai ser meu prefeito, 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 e todo mundo ficava com aquele gás. Então, houve essa questão. Mas no dia, eu aí sim me coloquei, quando ele começou a falar dos nomes. E aí tem um outro fato que foi muito interessante na escolha. Viemos para o dia seguinte, aqui para a convenção, chegamos a princípio com o nome. O que aconteceu? Quando chega, houve um problema de ordem pessoal, né, Jorge? Um problema doméstico com o Paulo, que antes de chegar, atrasou na convenção, e quando chega na convenção, virou a coisa toda. Ele chega lá, fomos para o banheiro aqui
da Câmara, aqui atrás, né, Jota? Na sede antiga. Na sede antiga da Câmara, e o que acontece? Mudou. Voltava a ser o filho do Neuci. Né? Ou então o Rosenberg. Nossa, que coisa confusa. Ou então o Rosenberg. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, já todo mundo esperando que fosse, as mulheres tinham um comitê feminino muito forte, Márcia. Um comitê feminino com em torno de 150 mulheres. Né? Aquelas mulheres aí começaram a jogar papel picado, pétala de rosa quando eu cheguei e tal. Eu era candidato do comitê feminino também. Tá? E aí o que aconteceu? O Paulo levou um susto quando ele chegou e que o pessoal falando meu nome e tal. E dentro do banheiro, a coisa, olha, não vai ser o Russo, vai ser o Rosenberg, vai ser o filho do Neuci, o Maurílio, né? E coisa nesse sentido. E aí o negócio ficou apertado. Tanto é que depois ele só anunciou quando ele chegou no caminhão. Por quê? Houve uma pressão doméstica, né? Em que falou o seguinte: o Roosevelt não. Então aconteceu isso e aí houve um mal-estar grande, né, Jorge? Foi. Então não foi essa a imagem que me passou, que partiu dele isso. Houve uma pressão para que você não fosse o candidato interna. Não era pressão. Você não falou isso agora? Não foi pressão política, não. Foi uma coisa interna na família dele lá. Entendeu? A família dele tinha interesse em outro nome. Porque havia um ciúme da minha parte. O ciúme que eu digo é o seguinte: eu era muito ligado ao Paulo. Eu entrei no escritório com 22 anos, né? Depois eu fui ser sócio dele e tal. E o que acontecia? Às vezes acontece, né, que você vê o seguinte, que pressões domésticas acabam fazendo com que... Doméstica da casa mesmo, né? Da casa, pensei que fosse doméstica do grupo. Familiar. É familiar. Quer dizer, naquele momento eu era a opção do Paulo, tá? Mas havia uma certa opção divergente com relação a isso. Né? Foi complicado, apesar de que o Paulo nunca deu muito cartaz para esse negócio de família. É curioso, né? Surpreendente. Mas ali porque foi muito em cima da hora. Foi um negócio que, se você anunciar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o quê, não pode, mas ele já tinha assumido o compromisso, principalmente comigo, que era presidente do partido. E ali na convenção estavam figuras representativas do MDB do estado do Rio de Janeiro. E eu já tinha dito, por exemplo, ao Moreira, ao Nelson Carneiro, que o vice era o Roosevelt. Como é que o Paulo ia chegar ali no caminhão aqui na frente da Câmara, a carreta que estava aqui, e vai dizer que não é? Olha só a situação. E só se confirmou depois que o Paulo falou. Né? Porque até então se especulava. Um minuto antes, meu sentimento é que eu não seria mais. Né? Então isso aconteceu. E tem algumas coisas muito interessantes, Janaína. Na política, eu vejo na política de Friburgo, e naturalmente isso deve acontecer, política é poder. Política é sentimento de poder, política é o que você enxerga naquela figura, naquele julgamento que você faz, o quanto aquilo pode te favorecer, quer seja de ordem pessoal, coletiva ou o que seja. Então não há como. Tá? Então, como eu falo, hoje o ser humano, ao sair de casa, ele submete já ao julgamento. Ele submete ao julgamento quando ele vai para o espelho, dentro de casa. Né? Então, quando ele vai para a rua, ele está sob o julgamento direto. Então, tem isso. E o que aconteceu? Nós perdemos uma eleição, e aí Jorge era lá um garoto de sindicalista e tal, em 82. Foi quando eu chego a Friburgo, entro para o escritório do Paulo, o meu pai... O Raimundo Conci era muito amigo do Amâncio, porque meu pai foi chefe da campanha nacional de alimentação escolar, que era um programa do MEC que distribuía merenda escolar para. E estou contextualizando para dizer o seguinte: o meu pai tem uma relação muito boa com o Amâncio e uma relação com o Paulo. E aí quando o Paulo... Vou explicar para as pessoas: o Amâncio é tio do Paulo Azevedo. Amâncio foi quem introduziu o Paulo, né, o garoto que veio lá de Petrópolis, de Friburgo, mas foi estudar em Petrópolis, fez curso de Direito, veio para cá jovem, e Amâncio faz com o Paulo o que o Paulo fez comigo. Um garoto novo. Preparou ele. Começou a preparar. E o que acontece? Eu venho para cá, para esse escritório, na falta de tinham 3 sócios no escritório de advocacia.
E tem a questão, naturalmente, né, que em outro momento vai ter oportunidade de ser falado aqui, o Paulo foi aquele modelo que, ao tempo, tinha tudo para não avançar na política. Por quê? Porque na campanha de 82 o Paulo foi candidato a prefeito. E aí o Paulo era chamado de falido, Paulo era chamado de assassino, Paulo era chamado de divorciado, Paulo era chamado de tudo que podia acontecer. E quase que chega. Mas quando perde a eleição, eu estou lá no escritório com ele, eu não fui para a rua, eu fiquei lá trabalhando na parte do direito dentro do escritório. Janaína, Jorge, durante quase 6 anos, Márcia, não é? O que acontece? As pessoas tinham dificuldade de subir o nosso escritório. Porque ia um escritório de alguém derrotado, alguém falido, alguém divorciado, alguém não sei o quê. Ele tinha uma fábrica de macarrão chamada São Francisco e ele tinha uma ruralzinha. E ele pegava, isso as pessoas não falam, né? É aquele negócio, quem fala das cachaças que eu bebo não sabe o tombo que eu levo. Então o que acontece? O Paulo tinha a ruralzinha lá na fábrica de macarrão, né, que era do Chiquinho, né? A Chiquinho não era... Geraldinho. Não. Aí o que acontece? O Paulo saía vendendo macarrão com aquela ruralzinha. Então, mas falava que a fábrica de macarrão é falida, é quebrada, e coisa nesse sentido e tal. Então, perdemos a eleição e houve um processo de reconstrução muito bonito, porque a pessoa perder, ficar 6 anos ali de fora de tudo, sem nada, sem dinheiro, sem poder, sem nada, e depois voltar, enfrentar todo um grupo econômico. Ele perdeu na época para... O Heródoto. Foi para o A eleição, o mandato foi de 6 anos. E éramos poucos mesmo que frequentávamos o escritório dele. Poucos. E depois teve um racha no MDB também muito grande, uma convenção extremamente complicada aqui no ginásio Celso Peçanha, uma convenção em que um grupo acabou deixando o partido e nós tivemos que ganhar aquilo no peito e na raça. E a partir dali a gente começou a reconstruir o partido na liderança do Paulo. Aí o Paulo foi buscar Roosevelt dentro abriu as portas e dentro do próprio grupo do Heródoto que usou o Tião Pacheco para ganhar a eleição, porque se o Tião não fosse vice do Heródoto em 82, o Heródoto não ganharia a eleição. Porque o Heródoto era tido como elitista. E o Tião é quem levou o Heródoto às favelas de Friburgo. Porque o Tião conhecia, como o Roosevelt falou. Só que o Tião foi eleito vice e foi, aos poucos, sendo descartado pelo Heródoto. Então o Paulo teve essa habilidade de puxar o Tião, fazer do Tião candidato a deputado estadual e com isso abriu uma porta que veio o próprio Neuci. Que também era do Heródoto. O Hélio Medeiros, a Irani, aquele de Lumiar, Dias, seu Ivan Dias, o Zé Carlos Schwenk, o Jaumir Saipa, essas pessoas vieram para o nosso grupo. Uma habilidade muito grande. Uma habilidade, o Paulo... e sem nada, não tinha o que oferecer. Porque o Moreira ganhou o governo do Estado e colocou aqui no palanque, na praça ali, colocou ele no meio, colocou o Paulo do lado esquerdo, o Heródoto do lado direito, levantou a mão dos dois. Esses aqui são os meus e Friburgo, mas ganhou a eleição, o dele foi Heródoto. O Heródoto era o prefeito. E nós não tínhamos nada. Mas é importante que se diga, o Jorge levantou uma outra questão, até pelo conhecimento e com a memória dele. A gente está falando aqui da figura, do personagem Paulo Azevedo, pessoa jurídica, né? A gente tem que distinguir essas coisas, né? Mas o Paulo tinha uma capacidade de distinguir as pessoas que era impressionante. Tá? Além da capacidade dele de colocar a memória a seu favor e fazer uso disso, né? De saber, então, quem era Dona Lourdes. Ele não falava de Dona Lourdes porque era mãe do Jorge. Ele falava com Dona Lourdes com todo o conhecimento, né, do que envolvia Dona Lourdes. Né? Então... E sabe o que ele lembrava, falando da mamãe? No sepultamento do doutor Amâncio, no velório lá na prefeitura, eu levei minha mãe e minha avó. E mamãe abraçou Paulo e falou assim: Paulo, daqui para frente você que tem que tomar conta da gente. E ele nunca esqueceu isso. Olha só. Eu até me emociono um pouco
quando fala essa emoção do Jorge, ela vem por quê? Porque por que nós estamos aqui hoje? Né? Nós estamos aqui hoje exatamente por isso, porque ao tempo nós tivemos a oportunidade de fazer parte da história, mas também escrevendo a história, contribuindo de forma... Nós não passamos pela história, eu falo muito disso de Friburgo. Então, olha só, o Jorge quando fala de Tião Procópio, o Jorge quando fala de Hélio Medeiros, o Jorge quando fala de Neuci, o Jorge quando fala de vários outros desses atores, ele olha essa... veja que linha que você pode tomar. O seguinte, essas pessoas estavam ligadas a um grupo que, na verdade, elas não estavam à vontade. Elas não se sentiam confortáveis, elas não tinham um diálogo franco, não havia um reconhecimento, não havia distinção. Havia o reconhecimento e distinção pela pessoa jurídica, né? Ou seja, pelo personagem político que era e o quanto poderia, né? Eu fui um dos poucos, né, e Jorge também, nós tivemos a oportunidade de atuar com Heródoto, e eu tive a oportunidade ao tempo, você atuou com Heródoto? Atuamos. Mas quando nós nós estávamos em Cacos, e fizemos uma reunião para que isso, já depois, a gente vamos colocar a cronologia, mas eu tive a oportunidade na Câmara de falar pela primeira vez com Heródoto direto. Se fosse há 20 anos atrás, eu teria um constrangimento tremendo de falar com Heródoto, porque nós tínhamos um constrangimento. Havia um constrangimento de falar com o Heródoto, esse doutor Heródoto, seu Heródoto, isso aqui. Ele tinha um jeito também, todo que parecia que era uma truculência e tal do engenheiro e coisa naquele sentido, mas ele tinha um certo... E o camarada era prestigiado, o cara tinha poder, o cara não sei o quê e tal. Mas aí eu tinha oportunidade, imagina só, 30 anos depois, eu chegar e ter uma conversa de frente a frente com o Heródoto e dizer o seguinte: quando nós estávamos para nós nos aliarmos a ele, na indicação do vice para uma chapa dele, mais recente. Aí eu disse, doutor Heródoto, tem algumas coisas que eu preciso falar, né? Nós estávamos no palanque adversário, falavam que o senhor não gostava de pobre, que pobre era depois de Regrandina, que pobre era não sei o quê, que isso era aquilo, que o povo de Cordoeira, que isso era aquilo. Professor dava mais que chuchu, né? Professor... É igual chuchu, ele falou que eu arrumou uma profissão de homem. E aí o que aconteceu? Aí ele falou assim, ele me chamava, engraçado que o Paulo me chamava de garoto e ele me chamava de menino. Olha só que coisa, que coincidência. Aí ele falou assim, menino, me fala de consigo, menino, olha, 50% do que você está falando você está certo, mas eu não sou mais assim. Olha que coisa. Eu cheguei ao ponto de estar juntando, de ter o poder que tive. Ele tem que falar, aqui é para a gente dar um testemunho, né? E eu cheguei ao ponto de ter o poder que tudo. Sempre achei que estava fazendo pelo pobre de Friburgo. A gente antigamente chamava de pobre. Hoje, mais uma vez, é politicamente incorreto a gente falar, né? Mas ao tempo era assim, o retrato da história. Eu fiz muito pela população menos assistida de Friburgo, né? Por bairros como Cordoeira, como São Geraldo, não sei o quê, e perdi a eleição para vocês, que eram ligados a esse grupo, que vocês defendiam essa bandeira. Mas ele falou o seguinte: cheguei ao ponto de ter o prestígio, poder em Friburgo e tal, mas cheguei também ao ponto de estar juntando moedinha para comprar litro de leite depois de uma certa idade. Tá? Então, ele teve a humildade de mostrar o seguinte, quer dizer, talvez com aquela imagem, com aquela metáfora, não sei o que ele quis dizer o seguinte: tive tudo e de repente estou voltando por baixo e tal. Essas coisas, ele já falou comigo que uma conversa também, que o maior arrependimento que ele teve foi do Teatro Dona Eugênia. Ele comprou, né, o terreno do Teatro Dona Eugênia, ficava na rua Augusto Pinelli, demoliu para construir um edifício, né, um prédio histórico, um teatro do século XIX. Ele falou que isso foi o maior arrependimento da minha vida, ele já falou isso comigo. E nessa linha, eu vou dando sequência. Quando eu fui convidado, aí nós estávamos aí vencemos a eleição, aí depois tinha lá um grupo que poderia ter uma secretaria, coisa nesse sentido, aí o pessoal falou, você pode ser secretário de administração. Eu falei, já fui secretário de administração, pode ser secretário não sei o quê, pode ser secretário de projetos especiais. Aí quando falaram da cultura, aí o pessoal, cultura não, cultura não tem orçamento, cultura não tem isso, cultura não tem gente, não tem reconhecimento, um bando de doido. Mas essa eleição que você está falando desculpe, já a eleição recente de 2008. Mas com o Heródoto. Aí vocês já estão no grupo do Heródoto. No grupo do Heródoto. Tá. Porque nós indicamos um vice. Então vocês romperam com o Paulo Azevedo? Não. O grupo já tinha sido desfeito. O grupo foi desfeito. Só para dizer isso, aí o que aconteceu? Na linha sua, o Heródoto me chama, então você vai ser o secretário de Cultura e eu tenho também uma dívida com o Friburgo. Eu fui responsável
para esse processo do construtivismo de Friburgo e fiz descaracterizar muito de Friburgo. Eu gostaria que você fosse e que você fizesse um levantamento da cidade, que tivesse de patrimônios, e com isso, na Secretaria, nós fizemos o tombamento de 155 imóveis, preservando o tombamento municipal provisório, e aí o que a gente tentou segurar. Mas, então foi em função dessa dívida, né? Foi que ele falou com você. Que a gente tem essa legislação. Foi que ele falou. Que ele falou com você. Que vigora até hoje, né? Que ele falou com você e tal. Mas o Paulo, eu tive a oportunidade de privar de muita reserva de intimidade com ele. Eu fui sócio do escritório. O Paulo teve um momento na vida dele em que, de repente, o Paulo chega para mim e diz o seguinte: olha só, ele tinha um namorinho com uma menina em Friburgo, e o que acontece? E de repente um dia ele chega para mim e diz o seguinte: Rússio, vou ser pai. O que vocês fizeram aqui agora, o silêncio que vocês fizeram, eu também fiz. E aí, poxa, eu falei assim: Paulo, poxa, que bom, não sei o que, tá, mas aí ele estava numa situação, porque ele não era uma coisa assim tão pública e coisa desse sentido. E eu tive a oportunidade de, ao longo do tempo, porque eu sempre fui assim, mesmo sendo mais jovem, eu sempre tive assim, uma certa aptidão por ser um certo conselheiro e coisa desse sentido. E fui conversando ao longo do tempo, né, para ele poder assumir efetivamente, né, e ter uma relação mais sólida e tal, e coisa nesse sentido. E aí, o que aconteceu? A indicação do nome da filha dele, né, que nasceu, eu tenho quase que certeza, falar que tem certeza que pode ser que ela um dia diga que não, mas eu tenho certeza que isso foi num papo que teve comigo, que eu havia sugerido um nome. E outra coisa, por conta disso, ele, dessas noites e tal, dessas opiniões, sugestões e conselhos que a gente ali nos reunimos para isso, ele me deu a filha como afilhada, tá? E depois eu dei o meu filho também como afilhado do Paulo. Então a Cíntia, minha afilhada, e o Pedro, afilhado do Paulo. Coisa nesse sentido. Mas nós tivemos um momento ali de embate, né? Dentro do próprio escritório. Teve um tempo eu advogava para banco, advogava para União de Bancos, tá? E aí o que acontecia? Advogava para fazenda, cobrança, execuções, não sei o que e tal. E aí o que acontece? Chegou um tempo, Jorge, essa também pouca gente sabe. Eu falei com o Paulo: estou com um camarada aí que eu acho que ele é seu cliente ou seu amigo. Vê se você me ajuda nessa aí, porque facilitar e tal, para não precisar entrar com ação e coisa desse sentido e tal. Aí eu sei que a gente não conseguiu conversar. O que aconteceu? Passado um tempo, ele estava advogando para o camarada, né? E nós éramos sócios em algumas questões e tal. E aí eu fiquei chateado com aquilo. Achei que não deveria estar fazendo aquilo que eu havia falado e tal, mas ele falou que não, que ele era advogado do CAD, tinha que fazer, porque dois colegas dentro do escritório, com portas apenas separando e tal. Mas aí nós ficamos aí estremecidos hoje. Imagine só, você dentro da sua própria casa profissional, né, nós ficamos estremecidos aí uns 3, 4 meses, porque eu não aceitava aquilo. E ele também dizia que ele podia fazer, e eu falava que ele não podia fazer, e ficamos nesse sentido. Mas aí depois sentamos e nos alinhamos novamente. Então, é porque a convivência, né? Convivência é assim, a convivência... E você falou assim, você então participou do governo do Paulo e do Heródoto, duas grandes lideranças no Friburgo. Duas perguntas. Vocês, quando assumiram que vocês eram assim considerados assim tipo outsider da política, né? Porque o Heródoto comandava toda uma elite e vocês entraram com uma outra imagem, né, aqui em Friburgo. Vocês depois reverteram essa situação que você falou. O Paulo era um candidato divorciado, que teve um envolvimento com crime, inclusive é um dos episódios aqui da nossa série que a gente fala exatamente o que aconteceu na Câmara Municipal, né, que ele foi condenado. Vocês resolveram reverter essa situação e passar a ser mais reconhecido pela política, e também que você conseguir ainda responder isso, qual era a diferença assim
entre esses dois políticos, Paulo Azevedo e Heródoto Bento de Mello? Com relação à primeira, acho que a reversão ela acabou sendo natural. Por quê? Porque o Paulo assumiu a identidade de um grupo de Friburgo que, de alguma forma, estava aí órfão, ou nunca teve, né, pelo menos na era mais contemporânea, nunca teve uma liderança que pudesse efetivamente tratar dos assuntos relacionados e tal. Então, o Paulo foi assumindo isso, ou talvez, né, tivesse ao longo do tempo esse pessoal ficado órfão e o Heródoto tendo assumido e o pessoal sendo subjugado. Conclusão, eu acho que houve um crescimento natural, houve uma solidificação, essas coisas não deixaram de existir, tá? Essa coisa do divorciado, isso depois... É uma pecha que levou a vida toda. Mas tem um fato interessante nisso tudo aí, quando Paulo ganha a eleição e alguns secretários foram eleitos, né? Uma eleição que ele reuniu o grupo para, por exemplo, o Hamilton Sampaio foi escolhido pelos advogados do grupo, o Mário Bonin foi escolhido pelos médicos e pessoal da saúde do grupo, eu fui escolhido pelo setor educacional. Quando o Roosevelt coordenou lá e tal, eu fui escolhido secretário, Paulo me chama, ele não participou diretamente, né? Indiretamente ele participava. Ele me chamou lá e falou assim, eu estou agendando para você conversar com Dom Clemente Snar, o seu secretário de educação, Dom Clemente vai te receber lá. E aí eu senti ali que era a primeira proximidade do Paulo com a Igreja Católica. Por quê? As igrejas evangélicas, ele já tinha, através da Dona Laura Laura Milheiros. Tinha um outro rapaz lá de Olaria, do SASE, Lessa. Através da Dona Laura e do Lessa, ele já tinha esse caminho. Trânsito. E a Igreja Católica foi através da Secretaria de Educação. Tanto que... E ele muito católico, diga o seguinte, Paulo católico, de terço no bolso, dos santinhos no bolso, tudo, mas a Igreja, ela tinha dificuldade no reconhecimento do Paulo como homem divorciado. Tá? E aí o que acontecia? Algumas vezes eu fui para a missa com o Paulo e a gente sentia que pelo menos havia algo, assim, naquele momento ainda, talvez hoje, e o Paulo tinha uma certa reserva com relação a isso, ficava um pouco sentido com relação a essa questão. Aí no livro que o Alexandre Gazé escreve sobre o Dom Clemente, a entrevista que ele faz com o Dom Clemente cita o Paulo Azevedo. Ele cita com carinho, com reconhecimento, com um olhar assim, que a Igreja Católica teria muito mais gratidão ao Paulo pelo trabalho que fez pelo povo mais carente do que do outro grupo. E Dom Clemente chega a dizer que o Paulo Azevedo era de esquerda. Interessante isso. A professora Márcia Machado, presente aqui, é que me doou esse livro. Eu gostei muito da leitura e recomendo, porque o Dom Clemente era uma figura importantíssima na organização da diocese. Importantíssimo, é um negócio... Era um articulador grande. Só a oportunidade para responder a sua pergunta com relação a Heródoto e Paulo. E a gente já está até chegando no final, né? Então eu gostaria de fechar com essa sua fala. Eu acho que Heródoto e Paulo foram das figuras mais importantes da história de Friburgo, né? Então, indiscutivelmente, todos os demais líderes que a gente possa ter tomado conhecimento e não convivi naturalmente, tem o conhecimento através do que a gente sabe pela leitura, mas eu acho que eles foram muito importantes porque eles conseguiram primeiro encarnar grupos de Friburgo e grupos que dependiam sim de uma manutenção de aquecimento, de estarem vivos ali, vibrantes. E acho que Paulo e um esperava pelo outro o que o outro iria fazer, para o outro chegar e construir ao longo do tempo que estivesse fora do mandato, como ele voltaria e quais os projetos que ele traria. Então eu acho que Friburgo hoje, essa coisa de saudosismo, a gente tem dificuldade de falar em palavras, né? Saudosismo, amor, paz, não sei o que e tal, parece que são caretas, não. Mas essa polarização ajudou um e o outro. Não, ajudou um e o outro, ajudou muito a Friburgo. Hoje, com certeza, passado 20 anos, mais de 20 anos, as pessoas falam, poxa,
como era bom e não sabia. Crianças que hoje são adultos falam, eu falo do Paulo. Eu, por exemplo, passei 8 meses na Via Expressa, coordenando a Via Expressa. Nenhuma outra obra, quer seja de mobilidade ou de impacto em Friburgo, tem acontecido tal. Uma obra que conseguiu levar 20 mil pessoas na inauguração liderada por Nelson Carneiro. Fizemos uma usina de reciclagem e compostagem de lixo, que foi uma usina exemplar hoje no Brasil. Apertamos a companhia de ônibus para que ela pudesse fazer um fundo ali de 20% e reservar para que pudesse fazer a renovação de todos os carros de Friburgo. A parte de água, nós perdemos a eleição por conta da água. A pessoa, porque vai colocar hidrômetro. A candidata prefeita veio e bateu que ia tirar no dia seguinte, vou tirar. Quando foi na catástrofe, eles trouxeram 600 pessoas se não fosse a água de Nova Friburgo, a época, o CAEF, ou o que seja, e nós não teríamos ainda água em Friburgo até hoje, em função daquele pessoal. Nós tínhamos uma receita mínima, então foi feito. Então, grandes projetos foram feitos tanto pelo Paulo quanto pelo Heródoto, que ainda ficam e são muito atuais e exemplares até hoje. E essa questão da água, e até uma pergunta que eu fazia, eu acabei esquecendo, acabou derrubando o governo. Só para você falar assim rapidamente o que aconteceu ali. Aconteceu o seguinte, nós precisávamos fazer, esse era um projeto não só de eleição, de campanha, mas precisava. Nós tínhamos deficiência com relação ao sistema de água, faltava água, era coisa desse sentido, e não tinha dinheiro para aplicar. Aí fizemos um planejamento de fazer uma licitação para que entrasse uma empresa, né, como a gente fala, de privatizar a questão da água, uma concessão, e aí fizemos um projeto que custava 40 milhões de reais para fazer um plano de requalificação, reurbanização de toda Friburgo, desde Teodoro até Furnas do Catete. Fizemos aquele projeto e vamos colocar isso em campanha. Só que quem vencesse esse projeto de concessão da água não pagaria nada à prefeitura, assumiria esse projeto, pagaria esse projeto. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a companhia que ganhou veio, e aí quando ela entrou, ela viu o seguinte, olha só, a receita que a gente esperava não vai ser, e eles travaram o projeto, e o projeto não aconteceu. E isso na parte técnica. E na parte política, e essa é uma revolução para Friburgo, né? Esse projeto que eu coordenei durante 1 ano e meio, esse projeto de requalificação para Friburgo. E na parte política, nós tivemos aí adversários que foram para a rua dizendo o seguinte, olha, o povo de Friburgo com hidrômetro vai pagar muito mais caro e tal, o Paulo traiu o povo dele, o povo pobre, o povo dos morros e tal, e aconteceu algo também, e encerro falando desse sentido. As contas começaram a vir, Paulo falou o seguinte, 25% das contas vão diminuir. Tá? Uhum. E o que aconteceu? Aí esperava-se diminuir, quando chegaram as contas, o povo começou a falar assim, peraí, minha conta que era R$10 foi para 100, minha conta que foi para tanto. E aí o Paulo não acreditava nisso. Aí eu reuni umas 10, 12 contas que eu recebi e levei para o Paulo. Eu falei assim, Paulo, então você pega o relatório todo e chama o diretor da água de Nova Friburgo lá. Aí eu levei, estava no relatório todo que as contas tinham aumentado. Isso aqui hoje a gente pode falar, né, de alguma forma, que houve uma conspiração interna, porque os empregados da Água Nova Friburgo seriam, na época, da MAI, seriam dispensados, então não satisfeitos com aquilo, injetaram alguma coisa no sentido e as contas começaram a sair mais caras e o Paulo não acreditava. Aí veio a campanha, já estava na rua, e coisa desse sentido e tal. E aí perdemos a eleição e a Água de Nova Friburgo não saiu e hoje é uma das maiores empresas que se tem aí na cidade, faz um grande trabalho. Parabéns pela síntese, porque é um assunto complicado. Tá certo, Ruzi, muito obrigada. Obrigado a você, obrigado Jorge, acho que é um prazer, mas é também a gente voltar, né? A gente fica se remoendo aqui para falar em tão pouco espaço de tempo, muita coisa ainda, mas acho que foi muito importante. Eu devo muito à vida pública, eu digo que a política é uma R15 do bem e uma R15 do mal, né? Então, você saber como é que você usa. A gente ouve muito mais falar, né, daqueles que praticam e utilizam do mal. Mas acho que em Friburgo, a experiência aqui, Jorge aqui ao lado, tanto tempo depois, quer dizer, o convite que eu tenho, é dizer o seguinte, valeu muito a pena, eu me orgulho disso, tenho alguns problemas até de saúde com relação a isso, fui convidado várias vezes para ser candidato e coisa nesse sentido, o nome da gente está sempre junto, mas não é fácil, tá? Você tem o despojamento, tem a entrega, não é por salário, as pessoas não entendem o que é a causa, mas tem que saber, não adianta você acordar, eu quero ser prefeito de Friburgo, não adianta, você tem que ter uma capacidade, você tem que ter, eu digo disso para o prefeito recente, o prefeito de Nova Friburgo é o maior
CEO, né? Entre Teodoro de Oliveira a Campos. É a maior empresa, chama-se Prefeitura de Nova Friburgo S.A., com quase 8 mil pessoas, com um orçamento de quase 1 bilhão. Aí a pessoa vem com, se for despreparado, entra e depois. Então, acho que tem que ter, acho que o povo tem que realmente saber escolher, mas é um orgulho grande. A vida pública me tirou algumas coisas, mas me deu condição de hoje ser o que eu sou, de ser um camarada correto e cada vez mais entender as pessoas e gostar das pessoas. Isso que me faz ainda debater a vida pública, são as pessoas, né?